começar, então. Pessoal, boa noite. Eu sou Cecília, vice-presidente de Educação e Formação Profissional da BHO, tá? Estamos aqui nesse momento para a gente bater um papo, né, de esclarecimentos, né, sobre o curso de qualificação de proficiência em ventilação industrial. Estamos aqui com dois professores, né, que irão ministrar o curso, né, o professor Sérgio. O professor Sérgio já ministrou vários outros cursos ao longo dos últimos anos pela BHO, né, os cursos teóricos, tá? Ele é professor, doutor, e é coautor também do livro Manual de Ventilação Industrial da CGH, é higienista ocupacional, tem larga experiência, tanto atua lecionando, como, de fato, experiência do ponto de vista prático, né? Acho que tem só um áudio aí, acho que é aberto, se puder colocar no mudo, tá? Temos também o professor Sartin, né? O professor Sartin também é mestre, doutor, né? Atua no Brasil, é professor e também, né, tem uma atuação prática, né, na área de ventilação industrial. Acho que o grande ponto do curso, nesse momento, a gente de esclarecer e também trazer aqui que a gente vai ter um sistema, né, de ventilação, né, um sistema, vamos sair um pouco da parte teórica e para a parte prática, né, entender um pouco como é que é o dimensionamento desse sistema, quais são os componentes dele, né, os captores, os dutos, enfim, alguns testes, né, como é que a gente pode entender melhor e também fazer o diagnóstico, compreender, né, compreender o que acontece ali dentro, né, para a gente poder, de fato, emitir e aquela medida de controle, de fato, ela ser eficaz, né. Acho que são esses os pontos. O curso ele vai acontecer nos dias 15, né, 16 e 17, né, antes do congresso, curso de 24 horas, e com muita parte prática, tá? E sempre voltado para a questão do entendimento do curso. Tá? Então, além disso, em outro momento, a gente vai ter o Marcos, vice-presidente de ensino e pesquisa, e a gente vai falar um pouco sobre como é que vai acontecer esse processo de qualificação. Eu acho que, de forma breve, são esses os aspectos, né? E acho que a gente pode começar. Beleza, posso compartilhar a tela? Compartilhar aqui, você me avisa se está tudo certinho, tá, Cecília? Sim, aí acho isso, agora sim, agora beleza. A tela toda já, né? Sim, sim. Bom, pessoal, boa noite. Eu, juntamente com o professor Sérgio, a gente vai... Hoje aqui é só um bate-papo sobre explicar um pouquinho, né, em relação ao que a gente está planejando para esse curso nesses 3 dias, são 24 horas de carga horária. A intenção é fazer um curso bem aplicado, básico, no sentido assim, nós vamos entrar nos conceitos e fundamentos, mas usando bastante aplicação prática. Assim, teremos essa, eu vou mostrar em um dos slides, o sistema de ventilação, né, que é uma planta onde a gente vai conseguir realizar medições e assim conseguir avaliar o desempenho e fazer uma avaliação da performance do equipamento. Por isso que a gente intitulou o curso em avaliação, validação e otimização do desempenho de um sistema de ventilação local exaustora para o controle da exposição ocupacional a agentes químicos. Vou passando os slides, Sérgio, assim, fica à vontade, tá, para qualquer momento quiser fazer qualquer tipo de comentário, tá bom? Eu acho que, só para adicionar o que o Rafael falou, essa é uma oportunidade ímpar para o higienista ocupacional, para entender como um sistema de ventilação funciona, quais são os parâmetros importantes que devem ser medidos e com os quais a gente consegue observar o desempenho mecânico do sistema, por que as coisas acontecem
como elas acontecem na realidade. Muitas das coisas que acontecem dentro de um sistema de ventilação não são intuitivas. É preciso que vejamos o que está acontecendo para entender o porquê funciona de uma forma ou outra. Por isso que esse curso tem um sistema de ventilação acoplado à sala de aula. 50% ou mais do tempo, nós vamos estar colocando a mão no sistema de ventilação. Então, pessoa que toma esse curso, leva esse curso, sai do curso conhecendo como fazer medição, como melhorar o desempenho e como, se eu tenho uma norma que me exige um determinado desempenho do sistema, como é que eu bolo uma forma de medir esse desempenho e provar para a agência normativa que eu estou cumprindo com a lei. Tá? Pode seguir, Rafael. É isso aí. Bom, então o conteúdo são esses tópicos que nós trouxemos aqui. Seria basicamente podemos chamar de um módulo, né? Então nós vamos falar inicialmente, revisando os princípios da ventilação, pressão estática, pressão dinâmica, pressão total. Depois eu vou explicar por que é importante esse conceito, as informações sobre dimensionamento dos captores, conceito sobre rede de dutos, operação de ventiladores, avaliação de performance do sistema, casos aplicados e verificação de desempenho em relação aos requisitos normativos e, por fim, um diagnóstico e solução de problemas. Como é que seria isso? Tá? Colocamos aqui uma foto de um sistema de ventilação. Por que a gente está frisando sistema de ventilação local exaustora? Por conta da característica do sistema que a gente está levando para a sala de aula. Tá? Ele está fazendo, na verdade, sempre a exaustão através de captores. As aulas, como o Sérgio bem mencionou, serão tanto teóricas quanto práticas. Eu trouxe aqui algumas fotos. Essa aqui é a conferência de ventilação que a gente realizou ano passado aqui em Vitória, no Espírito Santo. Vamos realizar novamente em outubro desse ano. Mas é somente para exemplificar o que a gente espera e como que nós vamos ministrar. Eu e o Sérgio, a gente já costuma dar bastante esse curso, né, Sérgio? Em alguns locais, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos. Fizemos um agora recente em Porto Rico. E a intenção é essa, você vê, nós temos um momento de sala, todos sentados, com alguns slides, algumas informações mais conceituais, onde eu estou chamando de teóricas, e ao redor do sistema, onde vocês vão poder utilizar alguns equipamentos, instrumentos e realizar medições. Eu trouxe aqui, tem um videozinho que, vamos ver se ele vai passar, é o vídeo do sistema que nós estaremos levando aí para São Paulo. É esse aqui, eu tenho a planta dele à direita, mostrando, é um sistema com ventilador, fazendo a exaustão em 3 pontos de captação, são 3 captores, ao longo dessa rede de dutos e jogando ar através da chaminé, né? Seria o ar que foi succionado, então ele está sendo insuflado de volta para o ambiente. Tá? O vídeo mostra também, essa foi a conferência, mas simplesmente o seguinte, ao redor desse sistema, igual você está vendo aqui, teremos momentos de discussão, debate dos resultados medidos por vocês, além dos momentos práticos, e muita interação entre vocês mesmos, né? Na troca de ideias, troca de experiência, sobre aquilo que a gente está enxergando ao longo das atividades. Bom, pressão estática, pressão dinâmica, pressão total, que teoria é essa? Na verdade, ela é a base para a gente conseguir avaliar o desempenho do sistema. Na verdade, a gente consegue entender a operação e avaliar se ele está operando conforme os requisitos. Então, nós vamos trabalhar essas pressões, na verdade, através das medições que iremos realizar. Através do uso do tubo de Pitot, com manômetro digital, a gente vai, ao longo do sistema, medir pressão estática, pressão dinâmica, calcular a velocidade na rede de dutos e calcular a vazão nos diferentes trechos, segmentos, além da vazão total do ventilador. Tá? Então, essa aqui é uma foto, vocês estarão utilizando esse tubo de Pitot, estaremos trabalhando sempre em grupos, separando, né, a turma em diferentes grupos, cada grupo em um trecho da tubulação desse sistema, e assim realizando as medições. Tá?
quiser comentar, Sérgio, só lembrando que as medições a gente tem toda uma recomendação, né, através do próprio manual, livro de ventilação industrial. A gente vai estar trabalhando com essas tabelas, onde dessa forma você consegue preencher, realizar suas medições e executar os cálculos. Na realidade, as medições de pressão são as medições mais importantes que você pode fazer num sistema de ventilação. Qualquer outro instrumento que você use, anemômetro de arame quente, anemômetro de árabes rotativos, qualquer outro instrumento é um instrumento de medição indireta, que depende de muitos fatores que as pressões não dependem. Então, a gente baseia o curso no ensino do instrumento universal de medição, que é o tubo de Pitot, acoplado a um manômetro digital, se tivermos oportunidade, um manômetro análogo, ou um manômetro de inclinado de óleo, ou um manômetro de água. Mas o fato é que o entender o que é pressão estática, o que é pressão dinâmica e o que é pressão total e como essas pressões se comportam dentro do sistema, tanto na montante e na jusante do ventilador, é muito importante para o higienista industrial quando está fazendo o diagnóstico. Quando a parte do entender coifa, do entender sistema de dutos, ventilador, é importante para o higienista ocupacional para entender como ele ajuda a projetar o sistema para cumprir com a função única que esse sistema tem, que é proteger o trabalhador. Não é proteger o meio ambiente, é o trabalhador que o sistema protege. Uma vez que a gente tem os contaminantes eficientemente sendo captados e coletados dentro do sistema, limpar o ar é fácil. O problema é fácil, que eu digo, logicamente tem uma tecnologia enorme atrás dos diferentes sistemas de limpeza de ar, mas o mais importante é conseguir colocar o ar dentro do duto e proteger o trabalhador, que esse é o objetivo principal. Então, entender pressão é fundamental para vocês conseguirem entender o funcionamento. Porque os problemas que existem, a gente mede eles com pressão e compara com as medições originais. Então é muito importante entender esse conceito. E aí simplesmente vocês vão aprender a como tomar medição corretamente, aonde vocês podem ter interferência do sistema que pode tá dando informação errada para vocês. Então, como medir também é muito importante. Exatamente. E nós vamos passar, né, Sérgio, de forma exaustiva, né? Porque esse conceito é a base de tudo. Exato. Então, aprendeu isso aqui, o restante fica mais simples, né? Mais fácil de entender. Bom, e nós vamos trabalhar as questões dos captores, entender a eficiência dele, vamos falar um pouquinho sobre o dimensionamento, usando as recomendações dos livros de ventilação industrial, da CGH, e a partir do momento que a gente entende, né, como é que é o dimensionamento, lá na prática nós vamos medir, e você vai avaliar se ele está operando adequadamente. Opa, acho que deu um eco aí. Enfim, é uma análise da perda de carga. Lembrando que essa é uma análise também muito utilizada durante comissionamentos, né? A gente faz a verificação da operação de um sistema novo conforme o dimensionamento. Então, esse conceito sobre o dimensionamento, ele também é básico e bem fundamental na parte dos captores, tá bom? E o uso do manual de ventilação é fundamental. O higienista vai conseguir, depois desse curso, buscar no manual. De repente, vocês têm que ajudar a projetar, digamos, captores numa planta de processamento de madeira, tá? Que tem plana, que tem serra de banda, tem serra de disco. Então, o manual ele provê projetos para cada uma dessas coifas e provê informação de qual que é a vazão que você precisa, qual que é a velocidade de projeto que você precisa nos dutos para manter o contaminante que você está coletando em suspensão no ar para o sistema poder funcionar eficientemente. Então, o higienista vai poder, usando o manual de ventilação, prover informação que é muito importante e útil para o projeto correto das coifas. E depois, para a validação que a coifa que o teu contratista
construiu e instalou, está funcionando como você pediu. Então, o uso do manual de ventilação é muito importante nesse caso. E a optimização, que é parte do título, tem muito a ver com esse gráfico do lado direito inferior aí, é como você projeta a coifa de forma mais aerodinâmica possível para alcançar o teu objetivo, entendendo qual que é o efeito que ela tem na perda de carga do sistema. Rafael. Isso aí. E aí a gente pretende explorar um pouco o livro, porque lembrando que a gente chama de manual porque ele é um manual de recomendações práticas. Esse não é um livro teórico com várias fórmulas e deduções de equações, não é, tá? Ele é um livro bem prático, super aplicado, fácil de ser utilizado. Então a gente vai trazer alguns conceitos, alguns capítulos, né, tabelas do livro para ensiná-los a utilizá-lo também, tá? Bom, além da parte dos captores, a rede de dutos e os ventiladores. A gente vai estar discutindo sobre a perda, né, essa variação de pressão ao longo da tubulação, que vocês também vão estar medindo. Então a gente tem tanto uma parte teórica, conceitual quanto uma parte prática, e a operação dos ventiladores, para entender como é que é o funcionamento dele. E aí a gente entende, conforme a variação do desempenho, a gente tem também uma variação desse ponto, esse chamado ponto de operação dos ventiladores. Tá bom, Sérgio? Eu A acho foto que aí à direita, você lembra, né, de quando foi? Exato, isso daí foi a primeira conferência de ventilação, que foi no estado de Minas Gerais, e a gente está explicando do lado esquerdo a curva do sistema e depois falando um pouquinho da curva de ventilador. O que o Rafael falou sobre ventilador é muito importante, tá? Não existe um ventilador que dá uma vazão constante, independentemente da resistência. Então, se eu pergunto para vocês agora, olha, o que acontece se vocês têm um ventilador funcionando e vocês aumentam a resistência, colocando, por exemplo, uma comporta que está completamente aberta, e vocês fecham a comporta metade da seção do duto, o que acontece com o consumo de energia desse ventilador? Tá? Vocês vão entender o porquê, quando você aumenta a resistência do ventilador, o consumo de energia diminui. Não aumenta como é intuitivo pensar. Porque o ventilador é uma máquina de mover ar, que tem certa densidade. Então, a parte prática desse curso, os laboratórios, facilitam muito o entendimento. O pessoal saca, puxa vida, é por isso que aquele negócio, aquele sistema não estava funcionando. Por isso que foi quando eu mudei o ventilador, o negócio não funcionou. Quando eu coloquei uma coifa adicional no sistema, o sistema deixou de funcionar. Rafael. É isso aí. E, assim, o que é o legal desse curso? A gente vai no quadro, nós vamos explicar o conceito, vamos para o sistema, vocês vão medir. Aí a gente faz uma pequena alteração, vocês vão medir, vão ver essa alteração. Aí nós vamos discutir por que alterou, sabe? Então rola um debate. Vocês vão estar lá realizando as medições, vendo os valores, né? Sentindo, tendo feeling do que está sendo lido, comparando com o que foi explicado. A gente vai levar um debate, vamos gerar algumas situações. Então, assim, essa é a parte mais rica que eu enxergo dentro desse curso, tá? E seguindo... tá errado aqui, não é captores, seria a parte de avaliação, diagnóstico dos problemas, né? Uma avaliação de desempenho. Então, a gente vai estar discutindo o seguinte, como é que é a performance dele? A gente vai lá, lê, entende, identifica, é o jeito que está trabalhando, ponto. Vamos fazer algumas alterações. Você consegue identificar o que alterou, o que foi alterado? Né? Então, esse é o objetivo, você conseguir sair desse curso sabendo fazer esse tipo de análise, esse diagnóstico, tá? De avaliação de problemas. Então, assim, por isso que tem, inclusive, uma provinha no final, nós vamos conversar rapidamente depois sobre isso, para testá-lo, porque o que você vai praticar nesse sistema, que é pequeno, né? A gente está dizendo que é um sistema pequeno porque cabe dentro de uma sala de aula. Você pode aplicar em qualquer outro sistema, desde aqueles sistemas de ventilação que tem lá 150
pontos de captação, 150 coifas, com diâmetros de 3, 5 metros, ventiladores, né, com a potência na ordem de megawatts. O conceito é o mesmo desse sisteminha que vocês estão vendo aí na foto. Tá? Então, a gente pode... nós vamos, de certa forma, inferir alguns problemas no sistema, exatamente para vocês conseguirem identificar os problemas e dizer ali o que está acontecendo e por quê. E vocês identificam o problema medindo Aqui, pressão. você Não é quer desmontando o sistema, não. Eu volto. Oi. Pode ir. Não, a identificação do problema é com medição de pressão. Não é desmontando o sistema. Então, por isso que Isso aí. o entendimento do conceito de pressão estática, dinâmica, é muito importante nessa parte também. Bom, e por fim, aqui são os módulos. Quando a gente chama de módulo aquilo que será feito de forma teórica, nos slides, né, no PowerPoint, e laboratório seria a parte prática. Tá? Então, a gente tem questões, né, no primeiro dia um pouco mais de conceito, temos o primeiro laboratório, seguindo, então, no segundo dia com bastante prática, e o último dia que é basicamente prático. Tá? E no final nós temos um exame de qualificação, tá? Que o Marcos vai explicar para vocês daqui a pouquinho. Beleza? Eu acho que era isso aqui em termos de apresentação, Marcos. Excelente. A gente vai ter um vídeo ao final, eu vou fazer a reprodução dele posterior à minha apresentação, mas antes de eu dar prosseguimento na minha parte, eu queria só também motivar as pessoas que estão nos assistindo, que caso eles tenham alguma dúvida, podem ser formuladas via chat, tá? Como a gente já tem uma pergunta aqui, por exemplo, do Everton. Ao final, a gente vai fazer o esclarecimento, tá? Então, vou estar compartilhando minha tela, se vocês puderem confirmar posteriormente, por favor. Perfeito. Ótimo. Falando um pouquinho sobre a qualificação de proficiência, qual que é a ideia? Esse trabalho ele é um trabalho inédito dentro da associação, ele está em estado de projeto piloto, né? O nosso objetivo é que o projeto piloto da qualificação de proficiência seja conduzido com esse curso, né? No sentido de que a gente não tenha somente um curso, mas que a gente dê oportunidade para os candidatos que tenham interesse em passar por um exame que demonstra que ele teve competência em um determinado domínio da higiene ocupacional, que nesse caso seria essa parte de avaliação e diagnóstico de desempenho do sistema, né, como foi apresentado previamente. Então, nesse sentido, a gente tem um processo de qualificação de proficiência que, ao final, o candidato que quiser participar do curso e, posteriormente, do exame de qualificação de proficiência e que tenha tido sucesso no exame, ele vai ter um registro de especialista em determinado domínio da higiene ocupacional, né? E para isso, a gente buscou algumas inspirações para esse trabalho, né, para esse projeto. O primeiro ponto é que isso não é algo pioneiro. A gente já tem algumas conduções aí por outras associações, como a Associação Americana, que já tem um programa de registro em algumas áreas. A gente tem a Associação Britânica, que também tem tópicos de qualificação. A gente tem a OHA, que também tem vários cursos que permitem você fazer qualificações em níveis variados. E a gente também buscou as premissas que são definidas pela Associação Internacional em termos de acreditação, né? Um programa de acreditação do sistema de qualificação. Então, as inspirações para esse projeto foram embasadas nessas 4 esferas, né? A missão com esse projeto, ele é que a gente possa garantir excelência na qualificação profissional em higiene, né? E que seja um processo padronizado e rigoroso de avaliação. Então, o candidato, ele não é só participar do curso, né? Ele precisa, ao final, passar por um exame e ter tido nota mínima, né? Mas o curso prepara o candidato a isso.
E uma outra missão também é apoiar a formação técnica de maneira sólida e contínua, e a gente assegurar um reconhecimento aí dos especialistas registrados em âmbito nacional e internacional, e promover como ato principal a saúde no ambiente de trabalho, né? E como missão é ser reconhecida a BHO como principal referência nacional na qualificação de especialistas em higiene ocupacional, alinhado a esses padrões internacionais e também promover as práticas profissionais de alta qualidade, né, que possa contribuir aí para ambientes mais seguros e saudáveis. Bom, o objetivo do regimento de qualificação de proficiência é que a gente possa reconhecer especialistas competentes em diversos domínios, né, promover esse padrão nacional de qualidade técnica e manter uma atualização contínua dos profissionais. Então, a qualificação de proficiência, ela não, a gente queria um além de um certificado de um curso. A gente quer permitir que os candidatos possam ter um registro, né, de especialista, e com isso ele pode, lógico, ser reconhecido. Não só isso, a parte contratante pode utilizar também como meio de definição de escopo de contratação a designação do especialista competente, né? Então, eu posso contratar, por exemplo, na empresa onde eu trabalho, que aquele profissional que fará a avaliação do meu sistema de ventilação, ele precise ter esse registro, né, de especialista que passou por esse sistema de qualificação e que demonstra domínio naquele tópico em específico de higiene. Bom, então, vai ter uma gestão e governança sobre esse projeto de qualificação, e aí as principais atribuições é definir esses critérios, procedimentos e conteúdos das qualificações, aprovação de instrutores independentes e cursos preparatórios, avaliação da candidatura e condução de processos de avaliação, garantia da transparência, ética e integridade do processo, a supervisão e manutenção dos registros de especialistas e manter uma lista pública atualizada de especialistas registrados. É um ponto, apesar da gente estar tratando da live referente ao sistema de ventilação e ao curso pré-congresso, esse projeto também ele tem objetivo de ser um pouco mais extenso para outros domínios. No entanto, nós reduzimos primeiro esse projeto piloto a esse curso em específico, né, visto que nós temos atualmente pessoas profissionais altamente qualificados, que são tanto o professor Sérgio quanto o professor Rafael, e nós já temos também esses cursos sendo conduzidos. E nós temos, então, todos os requisitos prontos para poder seguir com esse projeto, mas no futuro também nos permitirá avançar, né, em outras frentes, né? Bom, e os critérios para qualificação? O primeiro ponto é participar do curso preparatório, que seja homologado pela BHO, e em seguida participar de avaliações, que será o exame em si. Esse exame, em função de determinados domínios de higiene, ele pode alterar, sendo escrito, oral ou prático, né? E isso vai ser definido junto com os instrutores e o comitê próprio do registro de especialistas, e a nota mínima para aprovação é de 70%, né? Aquele que estiver aprovado no processo de qualificação, ele também tem que seguir com o código de ética da BHO, ele está submetido a isso. E, por fim, a gente terá, então, a permissão de uso do registro de especialista, né? Especialista registrado pela BHO em determinado respectivo domínio, né? Nesse caso, a gente tratou de ventilação. Bom, ao final aqui são as referências que, de certa maneira, inspiraram em todo esse trabalho, né? E, no mais, eu fico à disposição para a gente poder responder as questões. A gente pode ir lendo e respondendo. O que você recomenda aí, Marcos? O que vocês preferem? Que a gente passe o vídeo agora ou que a gente responda as questões? Acho que seria bom vídeo, né? Acho no que Sérgio. Sérgio, eu estou com o primeiro vídeo, ok?
o outro ele não carregou. Ele Então ainda não vou... chegou, mas não tem problema. A resolução dele é suficiente. É. O objetivo Você consegue principal... um comentário compartilhar? Oi? antes de passar o vídeo? Só fazer um comentário antes de passar o vídeo, assim, inclusive dessa primeira pergunta, que eu acho que ali no vídeo, Sérgio, depois dá para fazer um comentário bom. O Everton, né, pergunta em relação às capelas, se o princípio é o mesmo. A resposta é sim, e isso vai ser um tema muito bem abordado em relação aos diferentes captores. Variando a geometria, você vai identificar a variação na pressão estática, né, na perda de carga. A gente vai passar, inclusive, exercício tanto para poder calcular, né, em relação a esse tema da capela e lá na prática. Tá? E esse exemplo que o Sérgio vai mostrar aí, ele explica bastante. Nós vamos debater bastante a diferença da geometria dos captores, assim como posicionamento, tá? Geometria e posicionamento na performance do sistema como um todo e, principalmente, na eficiência de captura do contaminante. Acho que agora o vídeo corrobora com essa pergunta aí. Bacana, eu vou estar compartilhando novamente. Se vocês estiverem visualizando, me confirma, por favor. Ok, Marcos. Olá, pessoal. O áudio está funcionando também? Não. Sim, para mim sim. Eu escutei o áudio. Olá, pessoal. Nessa demonstração que acabamos de fazer para vocês, graças à contribuição do Dr. Edgar Pérez, minha, em nome da Universidade de Porto Rico, Recinto de Ciências Médicas, Programa de Higiene Industrial, a gente vem a demonstrar a vocês a diferença entre usar equipo de proteção individual versus equipo de proteção coletiva. Equipamento de proteção individual, nesse caso, seria um respirador de face inteira com filtro P3, equivalente no Brasil, aqui é P100 nos Estados Unidos, tá? Um filtro de alto nível de eficiência para material particulado. Me protege a vista, com proteção auditiva e com proteção das mãos. Eu estou cortando bloco de concreto com uma polidora, com uma lixadora, com disco de diamante. No primeiro vídeo vocês viram que esse disco ele só tem a proteção que vem de fábrica do protetor do fabricante da lixadora, que é esse daqui. Aqui, obviamente, vocês viram a quantidade de poeira sendo emitida, não só que afeta a exposição do trabalhador, como também afeta todo ao redor, todas as pessoas que estão ao redor são expostas a isso. Se tem casa ao redor, toda essa poeira é depositada em cima das superfícies do vizinho, então cria todo um problema social e ocupacional, usando somente proteção individual, que unicamente protege o trabalhador, assumindo que é usada de forma apropriada. Esse é o primeiro vídeo. No segundo vídeo, vocês estão vendo eu cortar o mesmo bloco, no começo aqui com a mesma profundidade de corte, mas usando uma coifa semi-enclausurada, como vocês veem aqui, tá? Adaptada, que é universal, adaptada à lixadora, conectada por meio de um tubo flexível, de uma mangueira flexível, a um ciclone, que é um dispositivo de separação gás sólido, onde o ciclone ele é pré-separador, ele separa as partículas mais grossas, tá? Cumprindo com a normativa local, que para cada 25 milímetros de diâmetro do disco eu preciso de uma certa quantidade de vazão. Então, esse sistema não só cumpre com a legislação, como vocês viram, eu estou operando ele, não existe poeira saindo do equipamento e eu estou operando ele sem proteção respiratória. Então, o equipamento, ele protege, o equipamento de proteção coletiva, nesse caso, um sistema de ventilação local exaustora, protege o trabalhador e também resolve o problema social, que é a exposição de todas as pessoas ao redor e as superfícies do vizinho ou de outros locais com a poeira que você está causando. Então, do ciclone, o ar leva as partículas mais finas para um ventilador, e nesse ventilador eu tenho um sistema de filtração de alta eficiência. Esse filtro é um filtro de alta eficiência equivalente a um P3, e vocês veem aqui, se a gente pode ver aqui dentro,
quase não tem nenhum particulado. Obviamente o que tem é material fino que é depositado no material filtrante e que requer manutenção frequente para manter a perda de carga do filtro suficientemente baixa para que o sistema consiga controlar de forma eficiente a proteção do trabalhador. Então esse sistema EPC é o que a gente está tentando promover na norma, não só brasileira, como na norma de todos os países. O uso de EPC, ele não só resolve a proteção do trabalhador que está usando o equipamento, como a proteção dos outros trabalhadores e a exposição geral do pó, do aerossol que está sendo exposto se eu não estou usando um EPC e só estou protegendo o trabalhador com EPI. Tá? Ok, eu acredito que a gente pode ir para as perguntas. Então, depois Tá. da pergunta da Capela, sobre o posicionamento dos captores móveis e influência na exposição, sim. Isso é um dos pontos que vão ser tocados, Mary Anderson, sobre quais são as limitações do uso de um sistema localizado de ventilação exaustora, né? Um deles é a distância do ponto de emissão do contaminante. Vamos fazer alguns exercícios e demonstrações do que acontece quando você duplica a distância da face do captor, o que acontece com a velocidade que você consegue promover o sistema de ventilação. Sim, vamos tocar e vamos não só comentar, como fazer demonstrações sobre o tema. Aí tem uma pergunta aqui. O professor Sérgio comentou que a medição de pressão é essencial para confirmar a eficiência do sistema de ventilação. Isso é explicado pelo fato de que a pressão é um parâmetro que explica a interferência de elementos de resistência à passagem do ar, com certeza. Com certeza. A verdade, a gente sempre diz nos cursos de ventilação que a gente ministra, que a verdade está na pressão estática. Vocês vão entender o porquê a verdade está na pressão estática. Pressão estática é a pressão mais fácil de medir e a informação que vocês precisam, uma vez que vocês têm uma base, quando o sistema está funcionando corretamente, para saber se o sistema continua com o mesmo desempenho, melhorou o desempenho ou piorou. Então, sim. Exatamente. Sim, a pressão estática é uma medida de resistência. A próxima, Rafael. em minha carreira, na prática, o tema tem sido um desafio constante, os sistemas de exaustão fixos, móveis, suas performances e os problemas relacionados à manutenção preventiva em diversos tipos diferentes de materiais. Leves, pesados e tipos de filtro, sistema. Esse assunto será abordado. A gente não tem um módulo específico sobre manutenção, mas constantemente a gente vai estar, né, Sérgio, comentando sobre os componentes. Exato. Então, quando a gente fala na operação, a gente também, em diversos momentos, menciona sobre os problemas relacionados à manutenção e formas de você evitá-los, ou seja, até mesmo durante essa avaliação de performance, a gente consegue identificar algum problema relacionado à manutenção do equipamento. E a gente debate experiências práticas também, como fazer uma manutenção preditiva, né? Não somente uma preventiva, quais são as melhores recomendações, enfim, de novo, tudo na base do mediu, identifiquei o problema é esse, o que pode causar esse problema, como fazer para evitá-lo no futuro de forma preditiva, tá? Se a gente vincula essa pergunta à pergunta anterior e o vídeo que vocês acabam de ver, eu posso medir o desempenho do sistema que eu estou usando com pressão estática. No final eu falei, olha, depois do ciclone, o ar é levado para o ventilador e vocês veem que eu estou usando um filtro de alta eficiência. Se eu permito que o material fino comece a depositar muito no filtro e eu não faço manutenção de forma frequente, a perda de carga no filtro aumenta e, como resultado, a vazão diminui. Como resultado, a pressão estática diminuiria
ou aumentaria, dependendo de onde eu estou medindo ela. E como consequência final, a minha captação, o meu controle de exposição diminui significativamente. Então, a manutenção está diretamente relacionada ao desempenho, vai ser mencionada constantemente. Se tivermos a oportunidade, a gente vai trazer o mesmo exemplo do vídeo para a sala de aula, se tivermos oportunidade. Mas a gente pode demonstrar o mesmo problema, o mesmo tipo de necessidade de manutenção no sistema que a gente tem aí na sala de aula. O Sérgio já Temos está uma dando pergunta. vários spoilers, né, no exame, né? Anotar, hein? Já estou. Espera aí, esse curso como licença poderá ser realizado. Esse Esse pode curso, ser comigo, isso é para o Sérgio? Marcos. Isso. Almir, obrigado pela pergunta. A gente tem um planejamento em relação ao curso e necessariamente o exame ele é sequência do curso. Então não tem como a gente aplicar o exame posteriormente e também esse exame ele fica a cargo dos instrutores. A gente tem uma dificuldade depois também de prosseguir. Isso não significa que esse curso ele vai ser único. A gente pretende, tendo sucesso com o projeto e com o curso, te dar sequência em outros momentos, né? Mas não há possibilidade de fazer o exame separado do curso ou futuramente, tá? Eu acho que é Aqui tem uma, correto. aqui tem uma pergunta aqui de quanto será o curso, do José Fonseca. Dia As datas 15, é né? 15, 16, 17, é isso? 15, 16, 17. É. Sexta, sábado e domingo, né? 24 horas de No curso. próximo mês, né? Isso, pré-congresso, né? E o Ricardo Daquino pergunta qual que é a influência da pressão negativa no IBUTG. Bom, a pressão negativa vai diminuir o que seria representado pela pressão barométrica e, portanto, com a mesma pressão de vapor, você vai ter mais evaporação. Portanto, isso tem um efeito na medição do IBUTG, dependendo do equipamento. A maior parte dos equipamentos não mede pressão barométrica, assume que você está a uma atmosfera de pressão e, portanto, você vai ter uma maior evaporação de água, dependendo da quantidade de água no ambiente, você pode ter um maior risco de estresse e calor ou um menor, dependendo da situação, Ricardo. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Se A você tem um próxima ambiente pergunta também seco, é... se você tem um ambiente seco, diminuindo a pressão, você vai ter uma maior evaporação do suor e a pessoa vai conseguir controlar melhor a temperatura, né? Mas se você tiver um ambiente de trabalho cheio de água ao redor, com pressão negativa, você vai ter mais evaporação da água ao redor e vai ter mais umidade absoluta no ar, que vai dificultar um pouco mais a evaporação do suor, o que aumenta o IBUTG, aumentaria o IBUTG real da situação. O que mede o instrumento são outros R$500, porque o instrumento, às vezes, ele tem muito erro, porque não considera justamente essas coisas, né? O que acontece quando você está, por exemplo, a 5.000 metros de altura? Você tem quase metade de densidade do ar, então o que seria similar a trabalhar numa pressão negativa, o que acontece aí, né? É isso aí. O Instrumento próximo não está é. perguntando aqui sobre material particulado, né, durante atividade de soldagem. Importante destacar que a gente vai também abordar um exercício, né, Sérgio, Sim. sobre essa atividade de soldagem, a captura, Exato. a geometria, o posicionamento e a Exato. geometria do captor, e daí definir a vazão para atividade de soldagem, usando as recomendações do manual. Sim, e o particulado, né, vai de cada... Digamos o seguinte, os fundamentos são os mesmos, o que vai mudar é a aplicação, e o livro ele traz sempre isso, recomendações para as diferentes aplicações.
Então, por isso que a gente quer também ensinar a utilizar o livro, porque ele é, sim, um manual, né, quase que um handbook para a prática, né, para você usar no dia a dia. Com certeza, dependendo do metal que você está soldando, você tem que operar dentro do intervalo que o manual recomenda, né? Ou deve operar dentro desse intervalo. Se você está trabalhando com um metal mais tóxico, você sempre está usando a parte superior dos intervalos, tanto em vazão como de velocidade de transporte, etc. Então, sim, vamos comentar e vamos fazer exercícios sobre soldagem no curso. Aqui tem uma pergunta do Gustavo. Rafael, professor, tudo bem? Quantos tipos de aparelho irão ser usados para realizar as medições? Os aparelhos poderão ser comparados também a equipamentos de medição relacionados à mineração? Com certeza. O Sim, equipamento de medição que a gente vai usar é é do mesmo. mesmo tipo. A única coisa que pode não ser é que sejam intrinsecamente seguros, né? É. Dependendo de onde você E o está. tamanho do tubo de pitot, que depende do tamanho, mas o conceito é o Mas mesmo. o tubo de pitot, na realidade, você pode ter um tubo de pitot de 1,5 m e um tubo de pitot de 30 centímetros, o preço não varia quase entre eles, porque o preço do tubo de pitot não está associado à quantidade de material que você usa, senão à dificuldade de você colocar um tubo dentro do outro e fazer as curvas Fabricação. respectivas. E a disponibilidade de mercado nacional é relativamente tranquilo, né? A gente não vê dificuldades. Então, você, Algumas coisas importadas também, né? Mas a gente encontra aqui. enquanto a equipamento de medição, Rafael, quais tipos de aparelhos irão ser usados? Então, a gente vai estar com o pitot e o manômetro, né? Os mesmos utilizados na conferência. Tá. Então, nós vamos ter manômetro digital Dwyer, provavelmente vai ter alguma outra marca, que são Estou aqueles que pensando você... se vale a gente levar o manômetro de água só por uma demonstração. Sim, sim. Talvez seja interessante. É. Qual a disponibilidade desses materiais e equipamentos no mercado nacional? Eu São estava possíveis... falando isso aí. Nós temos, sim. Como é que é? Hoje, pela internet, então, a gente consegue achar tudo. Porém, É, alguns boas marcas são importadas também, né? Então, é, vem no custo mais alto. exato. Mas vocês podem... existe sempre a forma de dar volta no equipamento caro, né? A precisão que a gente requer nessas medições, às vezes é mais ou menos 10%, mais ou menos 20%. Então, você pode, com equipamento, com manômetro de água, ou manômetro Mercúrio, aneroide, que são mais econômicos, tomar as mesmas medições e não tem tanta variação com respeito a usar um manômetro digital que tem uma precisão de centésimas de Pascal, sabe? Também não tem necessidade de ter essa precisão nas medidas que a gente está tomando. Eu excelente. tenho um cliente com um problema já verificado, inclusive após qualificação de 2 agentes de atividade de solda, mas além de partir para implantação do PPR, iremos também partir para a ventilação industrial. Sendo assim, ele buscar mais conhecimento. Perfeito. Excelente. Muito Quiser, baixo. olha só, Alex, se você quiser trazer daquilo que é possível, né, de informar sobre o caso do seu cliente, o que você, né, for permitido mostrar, você pode ir lá que a gente usa como um debate, um tema, um estudozinho de caso para discussão na sala. Uhum. Tá? Eu acho que fica aberto para todos. Você tem um problema específico, claro, né, se pode ser compartilhado, a gente pode colocar lá e fazer isso. Inclusive, tem uma conferência lá na Carolina do Norte que eu e o Sérgio, a gente costuma ir ministrar, né, Sérgio? Tem um dia Aham. que é de pizza com cerveja É, e os alunos, e eles ficam lá fazendo perguntas, exatamente trazendo os seus casos e a gente é, debatendo as respostas. É bem interessante. exato, exato. Tem uma pergunta aqui, Rafael, que relação tem na avaliação de qualidade do ar interior? Então, veja bem, o sistema de ar-condicionado funciona exatamente igual que um sistema local De exaustor. ventilação local Tem, exaustora. tem coifa de captação,
precisa de ar de reabastecimento, tem ventilador, só que trabalha com velocidades muito mais baixas. Portanto, as resistências que a gente vai medir num sistema de ar-condicionado são significativamente menores que as resistências que você vê num sistema local exaustor. Agora, nós vamos, não é o objetivo desse curso tocar a parte de ventilação geral exaustora em termos dos princípios, mas com certeza, se é do interesse da aula, a gente pode dedicar aí uma meia hora, uma hora para discutir um pouquinho sobre esse tema. Esse tema é discutido no curso de ventilação que a gente ministra pela BHO, o curso teórico, né? Mas a parte prática que vai ser tocada nesse curso aplica completamente, 100% para um sistema de qualidade de ar interior, tá? A próxima pergunta seria para mim. O Almir complementou, levantando se futuramente o mesmo projeto ele ocorrerá com proficiência. Nós temos intenção, isso tudo depende do sucesso do projeto. Então, anualmente, talvez a gente possa ter esse curso com o processo de qualificação de proficiência. Isso vai depender realmente aí do interesse do público, né, e disponibilidade aí dos professores. Mas a gente tem sim pretensão. A próxima pergunta é do Everton. Everton, a Sociedade Americana de Engenheiros de Ar-Condicionado e Calefação, eles são especialistas nisso, ar-condicionado e calefação. Então, quando eles dão informações ou parâmetros, requisitos na base da toxicidade, na maior parte das vezes, eles estão usando o sistema de diluição, que não é o sistema local exaustor que a gente recomenda no manual da CGH para qualquer material, qualquer agente que seja altamente tóxico. E altamente tóxico para nós significa com um TLV menor que 100 partes por milhão, ou com um TLV que seja nas unidades de micrograma por metro cúbico. Tá? Então, qualquer coisa, hoje em dia, praticamente todos os metais, todos os fumos de solda são considerados cancerígenos, portanto, a gente não recomenda em nenhum momento ventilar o fumo de solda com sistema de diluição, que você nunca consegue baixar a concentração como o modelo matemático que você usa te faz pensar que você está baixando. A gente oferece um curso na BHO também do uso do IHMOD, que é um programa de modelação desenvolvido pela Associação Americana de Higiene Industrial, que também usa sistema geral de ventilação, mas na realidade, para qualquer coisa altamente tóxica, nós não recomendamos. Então, tem certas relações, finalmente respondendo essa pergunta, mas essa associação ela é mais que nada especialista em ar-condicionado e calefação. Tem algum comentário, Rafael? Não, não. Eu estou lendo aqui os. Tá. Então, a próxima, boa noite, ficou claro, conceito, utilizar. No meu caso, sou profissional de mina subterrânea. Gostaria de saber a opinião de vocês se as demonstrações terão correlação a esse sistema. Pelo que eu conheço da mina subterrânea, é mais uma ventilação geral, né? São Exato, ventiladores fazendo todo o exato, transporte. exato. Os conceitos de pressão, eles se aplicam sim, porém, nós estamos num É, caso de ventilação local exaustora, né? A gente não é, tem, no caso dele, ele não tem a questão dos dutos com captores, se eu não me engano, é, tá? Pelo menos é. da experiência que eu tenho. O que você precisa, muitas vezes, é diluir a concentração de um gás que você pode estar emitindo pela próprio É, processo de mineração, de ele vai pó. entender um pouco sobre o ponto de operação do ventilador, como que ele vai É, fazer o deslocamento de ar, entendeu? é, é, é. Então, eu queria só
fazer ênfase de que esse curso, por mais que o Rafael e eu ministremos cursos de ventilação na Carolina do Norte, em Michigan, no Espírito Santo, tal, em Porto Rico, esse curso está sendo projetado para o higienista ocupacional da BHO. Então, o uso do capítulo 15 do manual é algo inovador nesse curso com respeito aos outros. Os outros usam os projetos de coifa, mas a gente vai enfatizar o que acontece se a norma está te mandando utilizar um sistema de captação que tem esse desempenho. Como é que você chega nesse desempenho? Como é que você mede esse desempenho? Então, é um curso ímpar, tá? Ímpar no sentido que vai ser extremamente personalizado para vocês e é uma tremenda oportunidade de vocês trocarem ideia e esclarecerem conceitos que talvez vocês, ou dúvidas que tenham na prática da higiene ocupacional no seu trabalho. Ok, acho que a gente pode concluir. A gente já passou um pouquinho até do programado. Eu não sei se a Cecília ou o Rafael gostaria de fazer alguma consideração final. Da minha parte, eu queria só agradecer os professores e reforçar a mensagem do professor Sérgio. Esse curso ele é algo realmente único. A gente não tem oportunidade de ter um curso com um sistema de ventilação real, em prática, né? E associado a isso ainda o processo de qualificação, né? Que, de certa maneira, vai trazer reconhecimento adicional para os profissionais. Então, acredito que esse é um momento ímpar também e que aqueles interessados devem procurar os meios aí para se fazer inscrição. Qualquer dúvida, a gente também tem a Secretaria da BHO que pode auxiliá-los, caso tenha alguma dificuldade. De minha parte, agradecer, né, a todos, né, eu vi aqui a participação bem relevante aqui, várias pessoas aqui fazendo perguntas, mesmo aqui nos bastidores, e, pessoal, o intuito é a gente elevar, né, o professor Sérgio trouxe de forma bem didática, né, o efeito em função de uma medida de controle que você foge do que é o EPI, né, que a gente precisa elevar e focar aonde está o risco, seja na trajetória, seja na fonte em si. Então, a ideia, né, a intenção de trazer esse curso acaba sendo disruptivo, se a gente for pensar no país, mas é para que a gente possa, de fato, elevar, né, elevar os controles, as medidas de controle que tanto a gente fala, né, de longa data, então não deveríamos perder essa oportunidade de participar e ter 2 professores que ministram cursos, são autores de capítulo, de livro, né, na CGIH. Se a gente for pensar na história da BHO, né, fez 30 anos. Então, acho que a gente está na hora da gente contribuir com isso também para a saúde do trabalhador, né, como o professor Sérgio mencionou, né. É mais esse aspecto, esse é o intuito, tá? A gente elevar a camada de proteção. É isso. Isso aí, eu também queria agradecer aí a presença de todos. É interessante que o Miranda, ele relembrou aqui para a gente enfatizar que esse livro de ventilação, a gente está numa parceria entre a CGH, a BHO e a ArcelorMittal para a tradução dele. E a gente pretende, muito brevemente, estar lançando a versão em português e um livro que vai ser produzido no Brasil, ou seja, o custo dele também, né, ele vai ter um custo compatível com o mercado brasileiro. Então, acho que é uma informação também muito boa. Se tudo der certo, né, para o ano que vem, a gente vai ter já esse produto, esse livro aqui, produzido pelo Brasil. Enfim, e aí eu estou na expectativa agora, né? Já estamos comprando as passagens, logo estaremos todos juntos. Esperamos vê-los todos aí. Aproveitem realmente da oportunidade e vai ser muito divertido. O que a gente pode garantir para vocês é que vocês vão se divertir. Isso com certeza. Bacana.
Pessoal, agradeço a participação de todos, a presença, agradeço aí o tempo dos professores. Cecília, também te agradeço aí por viabilizar esse processo e nos vemos em breve. Obrigado. Até logo, boa noite. Boa noite a todos, Sérgio. pessoal. Vejo vocês no congresso lá, hein? Bora lá. Um abraço, Alex. Obrigado, cara. Valeu.